Olá, bem-vindos, canal Tejanos, mais uma vez com um programa do É Agora. E, entre o É Agora, o Por Onde Anda ou Contraditório, estamos neste programa de hoje com um convidado para um Por Onde Anda. Entre estes dois momentos e motivos para as conversas que aqui vamos fazendo no canal de Janos, sempre com, e neste caso, moderação de Nelson Ferrão e também o apoio técnico do Francisco Mendes. Temos o convidado de hoje, como dizia, Francisco Pereira, que nos vai contar com certeza e vamos tentar também saber da boca própria o que é estas coisas das pinturas, o que é estas coisas da profissão e também a propósito da exposição e das exposições que ultimamente está realizado em Santarém. Francisco, bem-vindo, obrigado por teres anuído a esta nossa conversa. E a propósito desta última exposição que foi inaugurada há dias atrás e que, a propósito disso, fazemos questão de falar contigo sobre ela, a exposição, e depois um pouco mais daquilo que entendes nesta área artística que tens desenvolvido, sobretudo nos últimos anos. Mas já lá iremos para mais desenvolvimentos, a começar o que foi esta exposição, porque esta exposição nesta altura, esta última que tivemos conhecimento ultimamente. Bom, em primeiro lugar, boa noite e muito obrigado pelo convite. A exposição eu trabalho diariamente, faço horários próprios e quando não faço, incomoda. Bom, mas a exposição em si é um trabalho pequeno, trabalhos de pequeno formato, pintura sobre fotografia, e foi pensada o termo onírico, poderia se chamar eventualmente outro nome. Ele surgiu porque achei a palavra bonita, podia ser sonho, porque de facto vem do grego o sonho, o onírico vem do grego é sonho, isso é fantasias, alegorias, qualquer coisa assim. O trabalho em si foi qualquer coisa que eu, durante 6 a 7 meses, provavelmente, andei a trabalhar e a procurar, e tudo reside, aliás, à semelhança de exposições anteriores, tudo reside no mundo interior. E o meu mundo interior reflete quase que, entre aspas, verdadeiramente aquilo que eu sou. O sonho, sem sonhos não sei funcionar. E um prazer enorme, um prazer enorme. Pintar para mim significa, funciona em contraponto quase em relação à realidade, e deste sempre foi assim. Nem sempre, ou quase sempre, há sempre qualquer coisa que fica, qualquer coisa que eu eventualmente não gosto, mas foi o trabalho conseguido. E esse terá corrido. Desculpa, tivemos aqui um ruído, tive aqui um ruído de fundo. Sim. Neste caso, e desta exposição, 6, 7 meses, depois como é que foi o processo que te levou a fazer esta exposição? São coisas, como dizias, muito sonhadas, são coisas que, apesar de dar prazer, podem ter questionamentos do dia-a-dia, da tua vida. Como é que vais buscar considerações, temas, para fazer depois o que fizeste nesta última exposição? A forma como eu funciono e no processo criativo é o meu,
Eu funciono quando parto para. Eu não pinto em cavalete. Normalmente eu pinto no chão, ora, numa mesa, e quando parto para um trabalho, procuro o máximo de despido possível. Procuro ir despido, sem, eu não faço esforços, apontamentos, estudos, essas coisas. Acho que, no entanto, tem que haver uma certa coerência no projeto que é pensado. Não é. Estes 6, 7 meses foram, devo dizer uma coisa, isto foi o trabalho, os cerqueiros não são 65, são cerca de 80 que lá estão. Por acaso até já fui repor um pouco de trabalhos que eu tenho, fiz uma enormidade de trabalhos. E, como diria, isto não é muito pensado. Eu procuro, vou despido, como já disse, e procuro, isto flui quase, aquela luta que normalmente, neste caso o pintor ou o escultor, a coisa tem, relativamente àquele é quase um reino de emoções, coisa, não sucede isso tanto comigo. Portanto, deixo fluir o trabalho dentro de uma determinada há uma ideia, e deixo fluir o trabalho. E neste caso concreto, também me deu prazer o facto de estes trabalhos não são só pintura, tem também de colagem, mas a colagem são pedaços de, porque nem tudo, ou a maioria, eu nunca deito nada fora, um caixote, mas são pedaços de pintura, que foi, me deu também uma enorme satisfação estar a trabalhá-los e tal. Os trabalhos refletem, de facto, não é só, quando eu falo em sonho, não é só o sonho do repouso, os sonhos dormir. Eu lembro há quem repare dos sonhos. Eu lembro-me e não me quero comparar a isso, mas o Dali retardava o seu processo criativo quase que não dormindo, e era dessa forma que funcionava. Por outro lado, e julgo que é importante dizer, e já referi a questão da onírica. A onírica tem outras vertentes, o termo onírico tem outras vertentes, a vertente da saúde mental, fundamentalmente, e pronto, mas não é casos concretos, aspectos de psicoses, alucinações e não sei o quê. Não se trata disso. Mas um pouco também de sonhar acordado. Exatamente, eu ia para pegar precisamente nessa frase, nesse clichê, que é o sonhar acordado, não por sonhar acordado, mas as coisas do dia a dia, muitos dos temas que foste pintando e que apresentas nesta exposição são desejos do cotidiano, são desejos da vida, ou é mais esse recanto do sonhado, do interior, que cada um vai tendo. Exato. Isto é concreto, dos sonhos, e o meu mundo dos sonhos desde que conheço. Eu funciono muito, o meu mundo interior é por vezes funciona como, eu digo no texto, é quase como um antagonista em relação à realidade, a realidade do dia a dia, e não vou aqui esmiuçar, porque seria Claro. Não vou aqui esmiuçar, mas a realidade do dia a dia de facto confunde-me. Eu próprio me interrogo e se, através das minhas lentes de observação e de
da realidade, eu penso o que é a realidade, não é? Uhum. E de facto no fundo um sentimento, não é? Não, todos nós somos, eu como toda a gente, funciona essencialmente em sentimentos, em emoções, e são essas que, de uma forma ou de outra, implicam os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua forma de relacionamento com o que me rodeia. E acima de tudo, e quase que direi, por vezes é um bocado pesado dizer isto, mas é também uma fuga, é também uma fuga saudável. Eu não sou fundamentalista, eu não estou, a realidade é palpável, mas é também uma fuga. E funcionei de uma forma sempre que me conheci assim, umas vezes mais, outras vezes menos, mas sempre conheci assim. É estrutura, e acho que faz parte, é estrutural. O que é que esperas quando montaste esta exposição, quando foste descrevendo e pintando? Pensas como é que o público vai reagir, não vai reagir? O que é que esperas que as pessoas possam levar desta tua exposição? Exato, exato. É claro que não vou ter a falsa modéstia. Eu gosto, nem que seja uma pessoa, eu gosto que alguém goste, não é? Assim como respeito quem diz, olha, não gosto disto, pronto, ponto final, mas gosto que alguém goste, aquilo que espero. No fundo é também, porque aquele velho conceito de, do, do indivíduo que pinta, ou que esculpa, ou que faz desenvolve qualquer arte, o fazedor de arte, escondido no seu buraco e que não há ninguém. Gosto que as pessoas vejam. Gosto que as pessoas vejam. Aliás, essa obra, eu penso que a obra só é terminada. Só é terminada a partir do momento em que o espectador a visualiza. Não há hipótese, quer dizer, porque cada um faz a sua interpretação, gosta ou não gosta, depois faz a sua interpretação. Porque eu não trabalho no figurativo, eu acho que me movo dentro do expressionismo, mais ou menos das correntes de pintura, mais do expressionismo abstrato. E há interpretações das mais diversas, cada um tem a sua interpretação e depois gosta ou não. Agora, espero. Se gosto que as pessoas gostem, gosto. Se gosto que as pessoas me digam, e valorizam-me sempre, que não. Pronto, não é a sua vontade. Sim, esta exposição e este conjunto de inquietações que apresentas aqui são o início de um ciclo, o meio de um ciclo ou o final de um ciclo? Não, isto, eu julgo tudo isto, eu penso que, eventualmente, e, e a questão do pequeno formato, o pequeno formato não é uma arte menor. Bem pelo contrário, há um artista, e provavelmente o maior pintor vivo no planeta, que metade do seu trabalho é composto de pequenos formatos, exatamente dos mesmos tamanhos. E isto sim, no entanto, eu não tenho, por questões, eu tenho que me reinventar a cada momento, até tenho que ser contemporâneo também, não é? A cada momento reinventar e olhar para o que rodeia, para a presença, a realidade do que. Isto a propósito eu vou só fazer aqui um parênteses. Ultimamente tenho dito muito, já o dizia, pá, eu não pinto para vender. Agora tenho que vender para pintar. E para além disso, as pessoas não têm capacidade económica, já não há muito a cultura, o hábito da aquisição de uma pintura, de um livro,
Não há muitos hábitos no nosso país, infelizmente. Mas, primeiro, as pessoas, obviamente, pensam nas suas necessidades básicas, e ainda por cima numa conjuntura extremamente difícil. Daí que os próprios preços, digamos, praticados, isto é, uma parte, são acessíveis, de facto. Mas o importante é que as pessoas gostem. E se houver uma única pessoa que gosta, já fico satisfeito. Uhum. E mesmo assim tens tido mais do que uma pessoa a gostar? Sim, as pessoas gostam. Isto voltamos àquilo que eu acabei de dizer, mas dizem-me assim: se isto fosse uma coisa grande, pequenina e tal. Mas é assim, eu entendo, mas há uma coisa, quer dizer, a arte ou a pintura ou outra coisa, não serve para decorar paredes, não é? Não é para decorar paredes. As maiores, provavelmente, algumas pelo menos, das melhores obras de arte não são assim não têm assim tantas dimensões quanto isso. Uhum. E neste caso dos temas, já disseste que o tema geral tem a ver com o onírico e no aspecto do sonhar, mas percebe-se muito uma ligação ao Santarém ou à região. Isso Era um é. pouco. Eu procurei um pouco, no meio disto tudo, tentar, isto é de uma forma simples, para colorir um pouco de Santarém. E achei uma piada, gostei, deu-me um prazer enorme. Algumas delas são pintadas a óleo, coisa que habitualmente mas são pintadas a óleo. E umas mais bem conseguidas, outras não, quer dizer, mas Gostas, Santarém, de facto. gostas mais do óleo, da tinta, da aguarela? Olha, Quais são os teus suportes? muito sinceramente, eu gosto mais do óleo. Uhum. No entanto, as condições, eu não tenho um ateliê, pinto a minha casa, não é propriamente um ateliê, é exatamente quase no sítio que me encontro que pinto. Não tenho condições, e quando houver coisa, e eu penso, há bocado perguntava-me se era um fim de ciclo, era um princípio Sim. de ciclo. Provavelmente será um princípio de ciclo. A forma como eu abordei estes trabalhos foi de uma perspectiva do ambiente pictórico, que qualquer coisa, não direi alegre, mas mais marcante, mais vivo, qualquer coisa que dê ao. De facto, marca muito também o ambiente pictórico e a cor. Eu gosto muito de trabalhar a cor. Para mim, mesmo que seja qualquer trabalho de uma só cor, gosto imenso de trabalhar a cor. Neste caso concreto, criei momentos, olha, um pouco semelhante àquelas, e vou dar uma confidência, àquelas por vezes fecho os olhos, e quando não estou a dormir, fecho os olhos e passam dezenas de imagens. de imagens, epá, e quantas vezes eu não me levanto Também és desses que, no momento dessa pausa da respiração antes de adormecer e eventualmente, ou mesmo até depois, há uma vertigem para o acontecimento. É quase como. Pronto, mas isto é o ser, o ser humano, eu julgo. Haverá muito mais pessoas que têm estas e de repente, coisas maravilhosas, não sei como isto acontece, mas eu acho, e nessas alturas procuro transmitir, quer dizer, isto é assim, o trabalho, os trabalhos em si,
eu funciono, não sei se me estou a desviar do tema ou não, mas Estás à vontade. nos trabalhos em si, eh, funciono muito um pouco, valorizo, se não, as coisas não surgem por acaso. 90% provavelmente do meu trabalho, daquilo que faço, é trabalho. O resto há uma criatividade e é aquilo que se compõe. Se não houver persistência, se não houver. E é preciso gostar, é preciso aquilo que se diz aqui, é ter a alma. Eu sou autodidata, não tenho nenhuma formação académica, mas é preciso ter alma e é preciso mesmo gostar, não, porque quem. Pronto. Sim. Já agora, e a propósito disso, tem a ocasião do ato artístico, do sujar a tela ou pintar a tela, mais à noite, mais durante o dia, à tarde, de manhã, como é que é os teus ritmos? Olha, os meus ritmos porque tenho coisas a fazer. Como qualquer um, não é? Com qualquer um, porque tenho coisas a fazer, embora. Mas penso que qualquer altura do dia, a partir do momento em que eu estou disposto, e estou quase sempre disposto, qualquer altura do dia eu aproveito experiências, materiais, porque é assim, na pintura está tudo inventado, ninguém se iluda. Há referências. Pronto, referências dentro das várias correntes, há referências dos mestres, efetivamente, aqueles que foram os mestres, há referências e ao qual eu vou buscar um bocadinho depois, e talvez é personalizar, porque está tudo inventado, isto na pintura está tudo inventado. Diz-me uma coisa, fazendo agora um pouco mais de retrospectiva, quando é que começaste a juntar o pincel e a tela? Olha, eu provavelmente terá sido o pincel e a tela, não, mas um papel e uma. Um papel, exatamente. E um papel e um pincel de aguarelas foi por volta dos 4, 5 anos, porque o meu pai era um exímio aguarelista. E era um exímio desenhador. Eu passava horas, por vezes, eu não queria mudar, mas passava horas a observar aquilo. E eu, às vezes, por piada, dava-me assim, o guardo por volta dos 4, 5 anos. E aquilo funcionou. Até costuma-se dizer que a pessoa constrói a sua personalidade até cerca sensivelmente até cerca dos 7 anos. E depois vai-se podando, quer dizer, vai-se podando, vai-se fazendo corta-linhas, e vai-se contando, mas a personalidade é construída. E aquilo foi marcante, foi extremamente marcante. Mas ao mesmo tempo que fazias isso, enquanto andavas a estudar, nessa altura. Eu ainda não estava a estudar, foi por volta dos 4, 5 anos. Sim. Mas depois é o estudo e depois há de ser a profissão. Sim. Os meus estudos, isto é assim, houve um sentimento, e isto acentuou os meus sonhos, o meu mundo, que é o meu mundo, que pese embora, no mundo na minha formação, tenho a formação normal, básica, do 12º, hoje, neste caso foi o 7º do liceu, tive a oportunidade, porque de uma bolsa de estudo da Antónia Arroio, não o fiz porque, entretanto, era no adolescente e de repente convidaram para ir para Angola e eu fui. E foi bem lá aqui. Mas o básico e a apetência, a apetência pela. Assim, na própria formação que me deram, como a todas as outras pessoas, eu achava, e desde que considerei-me na escola, os agentes de socialização, mais concretamente, talvez, os professores,
o padre, a religião moral. O que é que tem a ver com isto? Pá, com a geografia, tem que saber os rios, não sei o quê, coisas, mas o que é que isto me interessa? Eu já pensava, mais ou menos, não era assim bem desta forma, coisa, mas era assim que eu pensava, isto não me diz nada, estou-me a formatar, e não é isto que eu quero. E é esse passo que te dá essa ruptura, podemos dizer, em que tens a possibilidade de António Arroio, recusas, ou pelo menos não aproveitas, e vais para outro país. Sim, penso que foi normal, foi para passar momentos felizes. E foste fazer o quê? Fui trabalhar e trabalhava e fui acabar o liceu. Assim. Voltei para. Só lá tive 2 anos. Depois há outras questões aqui que também é extremamente importante, é que a minha própria personalidade. Eu não fui chamar-lhe assim, não, tanto ou quanto rebelde, não, e aquilo que me era transmitido, aquilo que me era transmitido através dos estudos. Entretanto, apanhei uma época, felizmente, e felizmente pertenço a uma geração que viveu momentos riquíssimos. Eu com 13 anos, e não é muito, é uma falta, não sei se será normal ou um pouco normal, mas já tinha a percepção, isto foi talvez em 71, 72, mais ou menos, tinha a percepção de estar a acontecer o maio de 68, mas isto tinha muito a ver com aquilo que me estavam a querer, e uma certa liberdade de me exprimir, não me impingirem coisas. Posteriormente, desde o 25 de Abril, foi um período. Foram períodos extremamente muito enriquecedores. E andavas por onde? E tem a Andavas ver por com onde? o sonho. Foi essa coisa. Os sonhos, ora, quer dizer, podem ser utópicos, podem não ser tangíveis, podem coisas. Mas eles são extremamente importantes. Francisco, e nessa altura andavas por onde? Em Portugal, estava em Portugal. Ia fazer, enfim, algumas rebeldias? Necessariamente, eu não vivia do ar e Claro. tive que começar a trabalhar e tudo aquilo que era, pronto, que eu podia, trabalhava e complementava isso à noite, com grande pena minha, mas complementava fazendo as minhas coisinhas, que mais tarde, eu, por exemplo, aos 45 anos deixei se calhar o emprego, o sítio de trabalho, onde eu, pronto, economicamente mais me sentia confortável. Eu exerci durante muito coisa, também de uma forma de aprendizagem, não tenho coisa. Fui desenhador, depois fui desenhador projetista e cheguei a ser depois fiscal de obras, isto na Quinta do Lago, por exemplo. Eu lembro-me foi o meu último trabalho. Aos 45 anos, de uma forma, e toda a gente me dizia: pá, tu és doido, pá, tu estás pensa no futuro, essa coisa, mas o futuro é hoje, quer dizer, eu não quero. E por isso simplesmente abdiquei daquilo, onde eu tinha coisas. As condições para mim, o essencial, eu só necessito das condições básicas, pá. O resto é para fazer aquilo que me dá coisa da vida. Eu gosto da vida, é para ser vivida, não é para ser. Vivida. Pois Então deixa-me fazer aqui, portanto, anos 70, depois 45 anos, aos 45 anos, mais ou menos anos 90, talvez, 2000. Sim, exato, foi. Deixaste a profissão ou as profissões que ias tendo, ou que tinhas mais assiduamente, e ficas mais dedicado aos teus prazeres, por assim dizer, não é? Sim. E Havia uma aí, certa retaguarda na altura, tinha uma certa retaguarda económica, aquilo que não tenho hoje. Não era tanto isso, mas era a oportunidade de eu fazer com coisa, aquilo que há tanto tempo ambicionava, que era fazer coisas, fazer aquilo que eu gostava. e a pintura tem um papel, tem um lugar.
se a pintura E a tem... pintura, nesse teu trajeto, tem um lugar próprio? Tem. Foi-te sempre acompanhando, investiste mais na pintura depois dessa altura ou foi semelhante? Muito mais depois desta altura, não é? E, uma determinada altura, não sei porquê, olha, por vezes lembro de coisas que, não sei a propósito, não sei mais ou menos, mas as questões foram, é mais por pessoal e íntimo, mas em que há uma série de coisas de trabalho, não, coisas em que por simplesmente destruía quase aquilo tudo. As grades das telas foram para a coisa da lenha, e trabalhos de coisas, e pronto, e facto, mete-se a coisa, quer dizer, mete-se essas insanidades, mas que é o meu percurso. Sim, nesta altura, ou melhor, 70s, 80s, andas fora de Santarém, andas para outros lados. Não, 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 não. Santarém, eu cheguei a Santarém em 2011. Também numa fase mais complicada, também foi da minha vida. Santarém surgiu-me sempre como uma cidade. Para já eu gosto muito da cidade, é uma riqueza enorme. Um património de arte, capital do gótico, né? E é bonita. Por outro lado, não fui para lá, uma coisa. Todas as origens da minha família estão no Ribatejo, estão mais concretamente em Tomar. Foi pronto, as raízes, coisa estão em Tomar, muitas pessoas já se foram, mas estão em Tomar. E pronto, isto cheguei aqui e quase que, passado 2 anos, passado julho, não, passado 2 ou 3 anos, entretanto, surgiu o Índio de Santarém, ou os preparativos, lembro perfeitamente da primeira reunião, pelo menos, preparatória para esboçar. 14, 15, por aí. Sim, sim, 2014, sim, 15. sim. E o Santarém inicia em 2016, é isso. Exato, exato. E E estivesse nesses processos iniciais, tu? eu participei em todas todos em Santarém, desde que ele iniciou. Posteriormente, abracei o projeto do Victorino. Sim. E houve aqui uma coisa, eu esqueci, claro, uma também, já depois, ou antes, foi antes desta questão do desenho, da visualização de obras e tal, não sei o quê, eu tive um projeto e é outra das coisas que me fascinam. E aqui encontrei. Eu trabalhei num centro para crianças com necessidades especiais de educação, mas com mesmo desde o ensino mental a autistas bastante. E tinha um grupo e adorava. Foi com muito. Também saí de lá. Olha, saí de lá para ir fazer uma geográfica para a Europa. Já foi. Quanto tempo? E em Santarém encontrei dos momentos mais bonitos, entre outros, que eu me recordo sempre que estou nesta cidade. É assim, onde vivo é onde eu sou. Tem sido ligeiramente interrompido, por circunstâncias várias, mas o trabalho com as crianças, pá, e faz-me sempre lembrar, porque eu acho que é o mais puro. É o mais puro. Eu sempre, todos os verões em Santarém havia pinturas na rua, com as crianças, com os diversos creches, ATLs, ludotecas, a PPA-CDM, idas às escolas, também fui à escola lá abaixo, São Domingos, visitas às exposições e coisas. E dá-me também isso me satisfaz. Isso me satisfaz. São momentos muito gratificantes, quer dizer, não,
E desde sempre tiveste com esta tendência e com esta prática da pintura, tal como praticas hoje, mais com o óleo, como disseste, ou tiveste outras incursões para outros tipos, áreas da pintura? Não, eu presentemente, eu gosto mais de pintar com óleo. Presentemente, e por questões económicas, e por questões também, porque não tenho ateliê. Por vezes, eu sou muito gestual também, eu gosto, muito gestual na forma como me expresso. Sim. Na pintura, e não tenho condições. Necessariamente não tenho um espaço, tenho este, onde vou fazer das coisas que posso, mas era inimaginável agora, a casa não é minha, é alugada, era inimaginável começar para aqui funcionar de uma forma absolutamente à vontade. Presentemente, embora haja trabalhos, aliás, poucos, estes trabalhos estão na sala de leitura, alguns trabalhos pintados a óleo, fundamentalmente é o acrílico. O acrílico é o mais acessível, porque é complicado, é complicado os próprios materiais, às vezes, os seus custos, por vezes, Também são bastante grandes. tentei reduzir ao máximo, porque não tenho retaguardas. E portanto, sempre foi esse teu investimento foi nessa técnica entre o acrílico, a pintura, o óleo. Inclusive, a determinada altura, sabes, houve uma determinada fase em que eu tinha, mas havia ar, podia respirar à vontade, em que fiz uma incursão pelo esmalte. E o esmalte consegue produzir tonalidades incríveis e de uma esmalte sintético extremamente coisa. O próprio óleo, quer se queira, quer não, e aqui em casa por vezes evito os cheiros. Chico um bocado e tal. Daí, pronto, eu gostava de ter um espaço, gostava de ter um espaço onde pudesse desenvolver. Espaço próprio, não? Pois, mas isso é um sonho, que provavelmente não daria. Continua a ser o sonho. Olha, nesta fase final, fizeste várias exposições já em Santarém, estiveste ligado ao Vinho de Santarém, como disseste, desde a preparação. Fui fundador também do Pitorim. Também. Sim, eu ia falar no Vinho de Santarém e depois no Pictorim. No Vinho de Santarém, que experiência é que tu, enquanto artista, e a comunidade dos artistas retiram destes anos todos do Vinho de Santarém? Olha, do Vinho de Santarém, eu uma vez pediram de um órgão de comunicação, posso dizer, do Correio do Ribatejo, para dar uma entrevista, que até foi, julgo que em fase, não sei se foi de fase de pandemia, se não, em que eu pus lá, e era o título, foi aquilo que eu respondi, era o título, mais ou menos era isto: deixar morrer o Santarém é morrer da praia, pelas condições que tinham sido criadas e os objetivos que se propunha, era morrer da praia. Felizmente que ele está relançado e de uma forma, julgo que consistente. Relativamente às experiências, as experiências foi, sabes, era lojas de volutas, ocupadas uma ou duas, às vezes mais, e que, sim, foi de alguma forma conseguido. Penso também que eu não tenho que falar pelos outros nem por coisa, mas sim.
de alguma forma eu vi surgir e tive grandes expectativas, eram muita gente, muitas pessoas que e depois o leque foi-se afunilando e pronto, mas é assim, as pessoas têm responsabilidades, não têm tanta disponibilidade provavelmente como eu. Uhum. Não é isso que mas eu gostava a troca de experiências é extremamente importante e isso no Pico de Dourinho foi muito marcante. Sim, foi. E neste caso consideras que os estímulos para a área da pintura ou das artes plásticas, por assim dizer, mais amplo, esses estímulos foram mais notórios há 6, 7 anos, ou mantém-se, ou agora é menor esse estímulo ao apoio à criação? Não, eu penso que atualmente é assim, antes havia não pejorativo, mas havia mais mão de obra. Sim. E não tanto condições. Neste momento existem mais condições, as condições foram melhoradas, uma pavia não se fizeram num só dia, e estão criadas, há condições mais favoráveis à criação. Mas menos visibilidade ou menos implicação dos artistas plásticos, ou consideras que é semelhante? Não, há muito menos visibilidade. É muito menos visibilidade. Não façam, quer dizer, eu respondo por mim, eles fazem, eu nem tenho sequer coisa. Agora eu gosto de trocar experiências, gosto de falar com eles. E há muito pouco. Mas é esta a realidade. Há um espaço para falar entre vocês, entre os artistas plásticos na cidade, ou não há muito contacto e troca de experiência? Não há quase absolutamente nenhum. Eu, às vezes, que mais me encontro é com posso dizer, o João Pereira, que é muito meu amigo, e o Win Santarém, nesse caso, pode não cumprir essa possibilidade, mas o Pictorim era um projeto, ou é um projeto para precisamente estimular essa troca de experiências? É assim, o Pictorim sofreu alterações, houve alterações. A Pictorim, neste momento, é uma associação de desenvolvimento das artes, tem órgãos sociais, e eu ia pedir para não perder, porque eu não quero falar em nome do Pictorim. Sim. Não, eu estou a perguntar na tua experiência, mais uma, entre as várias que tiveste, e nesse caso, como ela te tocou ou não tocou? Tocou-me bastante. Então, as outras, pronto, infelizmente depois tivemos as pandemias e tal, não sei o quê. Agora, a primeira edição do Pinturim eu julgo que excedeu todas as nossas expectativas. Tudo isto foi conseguido, porque foi muito bom, em minha opinião, foi muito bom. Tudo isto foi conseguido na base da Carolice. Ora, vai amor à camisola, tudo se desarrasca, toda a gente epá, coisa e tal, não sei o quê, mas traz. E prevês que atualmente essa troca de experiências e esse estar e falar e perceber uns aos outros, entenderem-se na linguagem artística, pictórica, é uma coisa que continua a não ter espaço, continua a não ser criado espaços para isso? Sim, penso, aliás, e isto já é coisa, penso que a Pitoria, a coisa é perspectivo, e oxalá aconteça venha
venha a ser bastante válido. Entrou numa fase, pronto, entrou numa fase de... Outras pessoas, outros pensamentos, nova fase. Sim, mas penso que o espírito é o mesmo, e toda a minha expectativa é que um espaço de conversa, um espaço de troca de perspectivas, de experiências, de técnicas, poderia colmatar uma ausência da cidade. Sim, quer dizer, é chamativo, pode tornar-se chamativo a algumas pessoas em determinada, por razões que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Sim. Foram afastando muitas pessoas, muita gente que se afastou. Sim. Se afastou, mas pronto, por razões que... De uns e de outros. Que eu, em relação às quais eu não tenho nada a ver. Agora que sinto falta, sinto. Diz-me outra coisa, para começarmos a terminar esta conversa. Funcionas por rupturas, por confronto, de modo visceral, mais reflexivo, mais de planeamento? Como é que é esses teus processos de criação? O que é que te dá pica? O que é que me dá pica? O que é que me dá... É assim, eu vou facilmente nas minhas características, mas isso, coisa da calma, sou capaz de, por vezes, este meu semblante e coisa, de uma pessoa calma e cheia de paz, amor e liberdade. Mas não é. Mas não é bem assim. Isso lá por dentro está tudo em turbilhão? Não está, porque eu tenho feito por isso, quer dizer, aquilo que eu vou o meu mundo interior tem-se, e aquilo que eu, de alguma forma, cultivo, eu vivo basicamente cada vez menos. Penso que deixei de maximizar um pouco os problemas que não são importantes e minimizar e procurar. E no fundo isto é equilíbrio, isto faz parte do meu equilíbrio emocional, e o meu equilíbrio emocional também depende, e em grande parte, daquilo que eu faço. Eu se tiver, vou da calma ao desacato. Se eventualmente eu estiver num dia menos bom, eu passado isto, garanto, invariavelmente, e quase sempre resulta. Depois, mesmo que passado 5 minutos, estou em modo zen. Última questão. A realidade é uma confusão. A pintura consegue ordenar as ideias? Sim. Ou pelo menos proporciona-me é isso. A própria eu não direi evasão, porque não estou a fugir de nada, mas que é um facto que eu não gosto. Cada vez menos, e por variadas razões, isto está. Mas cada vez a realidade é assim um bocado hostil, um bocado é a favor, não é? O meu estilo, e é uma preservação, quer dizer, preservar a minha sanidade mental, porque não. O próprio conceito, eu não percebo nada disso, não leio disso, mas o próprio conceito surgiu agora, o conceito da questão da inteligência artificial. Eu julgo mesmo que a inteligência natural está-se a afinar. Está-se a afinar. Eu compreendo a inteligência artificial em áreas como a medicina, por exemplo, em áreas que eu dizer que. Agora, é como o Tim Burton, o realizador, disse há pouco, dia deste dia, quer dizer, em que fizeram a recriação de um filme dele, em inteligência artificial. Ele ficou todo chateado, quer dizer, eu não vendo a minha alma. Enfim, olha,
Isto há uma frase que espelha bem o que é estar nas coisas e que todos conhecemos, que é do Nietzsche, e existe de facto para que a realidade não nos destrua. E tem ajudado. Uhum. Tem ajudado. Não só também nessa parte da criação, mas também nos percebermos uns aos outros Exato. neste enquadramento que é essa realidade, algo que nós muitas vezes não conseguimos apreender. Estaremos eventualmente numa encruzilhada, mas para desfazer mais esta encruzilhada, a oportunidade para ver as pinturas e os quadros de Francisco Pereira na sala de leitura com a sua exposição onírica, ainda vai a tempo de ir à sala de leitura e poder apreciar esta exposição e que aqui fizemos um pouco jus àquilo que é o pensamento do autor, do pintor Francisco Pereira, sobre o seu trabalho e sobre aquilo que agora se pode, em termos de pintura, sintetizar com os quadros que estão patentes na sala de leitura. Francisco, obrigado pela tua adesão a este convite, por esta conversa, por esta tua participação. Voltaremos a encontrar por aí, qualquer esquina da cidade, ou em algum outro evento, seja na tua exposição ou noutros eventos que vão acontecendo pela cidade. E este foi mais um Por Onde Anda, do canal de Janos. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, tudo bem, ao dispor. Dizia eu que é o canal de Janos que fez o programa de hoje por Onde Anda e quem quiser pode assistir também não só na plataforma do Facebook, mas ainda no Twitter, ex-Twitter, o X agora, e também no YouTube, canais que têm este programa e outros programas do canal de Janos para poder ver e rever à hora das 24 horas que entender poder fazê-lo. Da nossa parte é tudo por hoje. Voltamos na próxima semana com outro tema. Daqui até lá, tenham uma boa semana.